Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza e esse é o canal Teologia e Você, tá? Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Peshitta. Você conhece a Bíblia Peshitta? Já ouviu falar dela? Conhece as suas origens? E que tipo de valor cultural e histórico também está aqui presente? Já ouviu? Se não, nós vamos falar um pouco sobre ela hoje. Já dizendo aos irmãos que é bom adicionar um texto como esse diferenciado, tá? Também para comparar algumas versões, até para enriquecer a nossa leitura do texto bíblico, tá bom? Então a Bíblia Peshitta é uma Bíblia que vem das tradições e para as tradições síriacas, tá? O nome é derivado literalmente de Peshitta, tem a ver com algo comum, versão simples, tá? Tem a ver também com terra comum, ou seja, é um texto que é para todos. Tá? Alguns acadêmicos apontam também que as características dela vem da questão do texto aramaico, e aí tem algumas discussões sobre isso, que foi traduzido na Palestina ou lá na Síria. Tem algumas interpretações que são extremamente difíceis de alguns textos. A origem da Peshitta é um pouco complicado dizer ao certo, porque tem muita antiguidade no processo, e você tem aqui as influências da questão dos evangelhos síricos, né? As traduções dos 4 evangelhos do Novo Testamento, tá? Então você tem a versão de Atessarão e a do Antigo Síriaco. O que é interessante falar sobre isso? Que muita gente não sabe. Jesus, a língua materna dele não era o hebraico como muita gente pensa, era o aramaico, tá? O aramaico era a língua materna, o aramaico era a língua usual dos judeus daquele período. Então, todas as comunidades, o cotidiano, as pessoas se falavam de forma natural em aramaico, o aramaico ou síriaco, né? É a mesma língua, estamos falando da mesma coisa, tá bom? Então, o hebraico era utilizado em quê? Em apenas nas questões formais, quando se falava de política diretamente com Roma, quando se tratava de questões comerciais e também quando se utilizava nos rituais dentro do templo, né? Na sinagoga, os sacerdotes liam em hebraico. Fora isso, o aramaico era o que reinava naquele período. Porque é bom dizer, Jesus veio de Belém, Belém da Judeia, não é isso? Jesus de Nazaré. O ambiente no qual Jesus nasceu era uma rocinha, era um lugarzinho pequenininho, simplesinho, uma roça que a gente visita e vê aquele cercado, aquelas coisas, tá? Não era uma cidade, uma civilização evoluída, tá? Então, isso foi um dos pontos para grande preconceito, claro, né, dos judeus, porque criam na linhagem de Davi e que o sujeito vinha de uma corte elevada, né? Vinha da Cefelá. E Jesus, ele vem todo o contrário no processo. Nasce num berço, né? E esse berço estava onde? Numa manjedoura, um berço que não era de gente. Mas a gente não vai falar disso aqui agora. Então, o aramaico ainda é falado hoje, você sabia disso? Em algumas regiões lá em cima, como na Armênia, Azerbaijão, Iraque, Geórgia, Líbano, Rússia, aquele ambiente ali oriental, muçulmano, aquele ambiente ali ainda se utiliza dessa fala. Tá? Houve algumas questões no cânon, sim. Por exemplo, o cânon original, essa Peshitta aqui, ela tem os nossos textos bíblicos, das nossas Bíblias aqui tradicionais. Mas a que eles usam lá nas igrejas deles, as ortodoxas síria, a católica sírio-malancá, a católica síriaca, a Síria do Oriente, tem muitas igrejas, a ortodoxa indiana, a ortodoxa Síria do Mar, a Caldeia, a igreja de Maronita também, tem muita igreja que usa esse texto. E tem alguns textos adicionais, que são os textos que nós chamamos aqui de apócrifos, né? Porque são textos pseudônimos. E dentro da cultura ortodoxa oriental, as Bíblias elas variam de quantidade. A nossa, tradicionalmente, tem 66 livros, a protestante, né? A católica eu acho que é 73. As deles variam, 78, 80, porque eles adicionam um pouco a mais. Tá? Tem textos a mais, como por exemplo, o terceiro carta ao Coríntios. Tem muitos textos, o livro de Enoque, muita coisa que aparece, tá? E aqui não cabe a gente julgar, porque eles também tiveram seus pais apostólicos e toda a sua teologia no processo.
Então, o teólogo ou estudante que ainda chama esses textos de falsos, ele precisa se informar porque tem muita coisa que talvez você não leu ainda e por isso você julga. Então não julgue assim ainda. Essa Bíblia passou por alguns consensos? Passou, por exemplo, a questão do cânon. Ela teve problema com o cânon, assim como a nossa. A nossa teve problema no cânon séculos e séculos. Não foi um cânon que resolveu nem dois, nem três, nem quatro. Porque teve muita briga. Tira livro, coloca livro. Não, esse não pode, esse vai. E esse aqui também travou nos cânones, assim como a nossa Bíblia. Em quais livros? Os livros que foram contestados. O livro de 2 Pedro, o livro de 2 João, o livro de 3 João, o livro de Judas e o livro de Apocalipse. Haja visto que esses 5 livros também foram negados da nossa Bíblia várias vezes. O cânon de Lutero excluiu também, os hebreus também, tá? Os pais da igreja nossa, né, ocidental também, que foram os católicos, eles excluíram também. Por quê? Porque esses textos não conseguiram provar também a assinatura de quem foi esse negócio. Então a gente chama de 2 Pedro, 2º, 3 João, mas não foi provado isso, assim como Apocalipse, assim como Tiago. Mas, por intermédio do Espírito Santo, e porque são textos que são inspirados, eles foram mais tarde, depois de outros concílios, outras discussões, eles foram aceitos, tá? Então isso acontece nessa Bíblia também, acontece na nossa Bíblia, acontece na Bíblia Católica, tá? E aqui eles adicionaram ainda outros. Na nossa versão aqui, que foi traduzida para nós aqui, essa versão da Peshitta não tem os textos pseudônimos, tá? Só tem os 66 mesmo, tá bom? Então tem diferença? Tem. Por exemplo, ele coloca aqui explicações diversas sobre esta obra. A numeração dos versículos. Tem alguns capítulos que os números são diferentes. Umas tem a mais, outras tem a menos. Os nomes das pessoas também, você se passa com isso. Tem alguns nomes que são diferentes. Por exemplo, o nome de Maria, né, no Novo Testamento, a mãe de Jesus. Maria, alguns afirmam que Maria tem Y, né, M-A-R-Y-A, mas também está formado como Mari, ou Mara. Então, às vezes, você pode ler e pensar que é outro personagem, mas ali está se falando de Maria. A questão dos nomes também vão variar. Tem alguns nomes aqui que são diferentes, tá? Tem alguns nomes que, quando você lê o texto, é como a Bíblia judaica. Tá ali no hebraico, essa daqui você vai ler diretamente no aramaico, você vai ver que às vezes tem uma letra ou outra adicionada. O nome de Yahvé também não tem o tetragrama, como no hebraico. Eles adicionam 2 vogais, que é o A, I-A, Y-A-H e o W-E-H. Então ele pula para 6 letras. Tá? E tem a questão também, por exemplo, o céu. Quando se fala de céu aqui, se fala de morada de Deus. E possui uma letra maiúscula. Tá bom? E significa que é o atmosférico, o astronômico. Então aqui eu acho até legal quando aí eles diferenciam o céu de Deus e o céu esse dos astros, né? Eles diminuem, colocam a letra minúscula. A questão da divindade também, eles usam o vocábulo El, né? Já que esse vocábulo, o El de Elohim, El Shaddai, toda a nossa construção das divindades, ela faz parte dos sírio-fenícios, dos impérios, todo o processo da Mesopotâmia, dos cananeus, está dentro disso. Por quê? Porque o aramaico é uma língua que tem uns 3.000 anos, tá? E ela é familiar dos ugaríticos, dos acadianos, ela vem de família semítica, vem da linha de Sem, lá de Noé, tá? Então, também foi um idioma oficial dos impérios persas, assírios, babilônios, e é muito antiga. Então, o Deus El, ele está presente dentro desse conteúdo, desse texto, tá bom? Então, tem alguns métodos de tradução que elas foram colocadas, como, por exemplo, o método de equivalência formal ou literal, tá? Que consiste em palavra por palavra, a gente fala isso em um vídeo sobre os métodos, tá? O método de equivalência também, além das passagens paralelas. Alguns subtítulos diferentes, notas de rodapé, algumas referências. A ortografia também ela busca uma redação um pouco mais ágil e clara, né, para uma leitura melhor. E claro, né, tem algumas questões aqui como passagens poéticas, aspas,
a questão do nome de Jesus, enfim, e também idade. Eu lembro que uma vez eu vi um pregador, ele estava pregando sobre o Eli, né, o sacerdote Eli. E no nosso texto comum, cá, Eli tem X anos. Nessa Bíblia, Eli está com outro nome e tem outros anos. Então, assim, vai variar algumas coisas assim, mas pela sua confiabilidade, é um texto muito antigo, tá? É um dos mais antigos existentes. Alguns dizem que do século II, século III, essa Bíblia já estava, a coleção dos textos já estavam reunidas, já estava, além disso, tem um artefato que está lá, se eu não me engano, nas Índias, que comprova que alguém, que provavelmente, eu não sei se foi do ato de Pentecostes, foi Jesus ali que trabalhou, né, que evangelizou, que encontraram esse artefato, tá, em assíriaco, com os versículos aqui, lá nas Índias, em 52 depois de Cristo. Então foi alguém que já foi evangelizado, foi alguém que já foi avivado, e já estava levando o evangelho para aquela terra ali há muito tempo. Então, assim, não tem como negar a confiabilidade ou a responsabilidade desse texto. Volto a dizer, os 4 evangelhos são importantes a leitura dele, principalmente João Síriaco, né? É legal você ler, porque o texto de João ele tem aquela poesia, ele tem aquela construção de Jesus, uma divindade suprema, e ele dá é muito bom, vale a pena, tá? Analisar os detalhes e comparar e ler junto, né? E de repente isso vai acrescentar muito para sua vida, tá bom? Então Deus abençoe. Esse foi um review sobre a Bíblia Peshitta, tá? Curta aí, por favor, compartilha, indica aí para seus amigos, viu? Deus abençoe a todos.